Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos aí de volta para estudar hoje, né, trabalho de uma força constante. Nós recém estudamos então força de atrito, depois a gente retoma a força de atrito no deslocamento, né? Bom, então o trabalho, o que é o trabalho em física? Representado pela letra tal, né? A gente faz um C e faz um aqui em cima, né? Então o trabalho é sinônimo de energia. Mas aqui na mecânica, tá? A gente calcula o trabalho quando a gente tem força e deslocamento. Vejo que a força não necessariamente ela está produzindo esse deslocamento. Ela pode estar interferindo de forma, por exemplo, um corpo se desloca para a direita e tem uma força puxando ele para a esquerda. Essa força, então, está tentando parar este corpo. Eu quero calcular o trabalho posso calcular o trabalho dessa força, tá? Então, a força necessariamente não precisa estar produzindo esse deslocamento. Mas se tem força e tem deslocamento, pode ser que exista trabalho. E como que a gente calcula este trabalho? O trabalho é a força vezes o deslocamento, certo? Mas a gente tem aqui um cosseno de alfa. Alfa é um ângulo. Bom, a gente vai tentar entender isso agora, tá? Mais uma coisa antes de eu prosseguir. Como o trabalho é sinônimo de energia, a unidade de trabalho, é o joule, tá? O símbolo é o J maiúsculo, certo? Então a gente vai calcular o trabalho e depois aplicar essa formulazinha, certo? E usar essa unidade no valor. Mas o porquê do cosseno? Bom, se nós olharmos aqui, ó, essa força está produzindo, neste caso, nesse exemplo, esse deslocamento aqui, está deslocando o corpo. Então, a força horizontal está deslocando o corpo horizontalmente. Agora, uma força que não necessariamente seja horizontal, ela tem um ângulo aqui, eu vou traçar aqui uma reta horizontal, só para vocês verem que tem um ângulo aqui entre o deslocamento horizontal. Então, tem um ângulo alfa entre a força e o deslocamento. Mas essa força também consegue deslocar esse corpo para a direita. Bom, só que se essas duas forças tiverem a mesma intensidade, pessoal, os trabalhos não vão ser iguais. O porquê disso? Porque imaginem aqui, ó, vocês vão lembrar agora de decomposição de vetores. Eu pego um vetor, o vetor força, coloco no sistema de coordenadas, tá? X, Y, e eu posso decompor esse vetor nas suas componentes na direção de Y e de X. Então aqui eu tenho a força na direção de X e a força na direção de Y. Então esse vetor F aqui, ele tem duas componentes na direção de X e Y, que quando essas componentes atuam juntas, produzem esse efeito. Então imagine que eu poderia estar puxando aquele corpo lá. Deixa eu desenhar ele de novo, tá, pessoal? Tá, vou desenhar ele aqui. Eu poderia estar puxando esse corpo. Ó, esse vetor F aqui tem duas componentes. Vamos recapitular. Essas componentes, esses dois vetores, causam o mesmo efeito que esse, certo? Então, em vez de eu estar puxando esse corpo com essa força F, eu poderia estar aplicando nele uma força F de Y e uma força F de X, com os valores iguais às componentes do vetor. E ele produziria o mesmo deslocamento. Tá?
F de Y aqui, a componente não foi suficiente para fazer o corpo subir, tá? Mas ele conseguiu puxar o corpo para frente. Aconteceria a mesma coisa se eu usasse as componentes, tá? Se vocês não lembram das componentes de um vetor, como se decompõe, no momento não vai ser importante. Nós vamos fazer os exemplos, tá? Aplicando a relação matemática, força, então o trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Vamos ver aqui o que é o cosseno. Ó. Então esse aqui é o ciclo trigonométrico, nós temos aqui o eixo Y, o eixo X. Então o ciclo trigonométrico é um círculo de raio 1, tá? Raio 1. Então aqui, ó, está bem no centro. Então aqui é 1 e para cá é menos 1. À esquerda do Y é o negativo. Para cima 1, para baixo menos 1. Abaixo do eixo X também são negativos. E a caneta vai fazer o papel aqui do vetor F. Ó. Se ele está na mesma direção do X, imagine que X seja a direção do meu deslocamento. Ó, aqui é 0 graus. Aí o ângulo começa a aumentar, ó, certo? E quando ele está nessa posição, isso aqui, ó, pessoal, ele tem uma componente na direção do eixo X. E essa componente que me interessa. E essa componente aqui, esse tamanho aqui, tá? Vai ser o cosseno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo é um número, é um tamanho, comprimento. Assim como o seno é a projeção no eixo Y, tá? Se esse vetor tiver para cá, ó, vejam, ó. Então, aqui eu vou ter uma componente, só que ela está aqui ao zero, a origem, então ele vai ter um valor negativo. Se aqui o cosseno de alfa é 0,8 e a mesmo ângulo, aqui o cosseno de alfa vai ser menos 0,8. Então isso existe, tem uma tabela que dá esses valores, a calculadora também fornece esses valores, ó. Tem aqui o cosseno de 0,5. Opa, desculpa. Cosseno de 30 graus, 0,86. Cosseno de 60 graus, 0,5. A calculadora te dá o valor do cosseno. Ou a questão te diz, ó, o cosseno de 0 graus, cosseno de 30 graus, tá? Ok, pessoal? Vou apagar aqui, ó. Alguns ângulos, certo? Alguns ângulos a gente tem que lembrar, tá? Tem que lembrar. Outros eu informo, mas o que vocês não podem esquecer, cosseno de 0 graus, tá? É quando 0 graus é quando os dois vetores, tá, são paralelos. O ângulo entre eles é 0 graus. Então, cosseno de 0 graus, tá, é igual a 1. Depois, o cosseno de 180 graus. 180 graus, eu tenho um vetor para a direita e um vetor para a direita e um para a esquerda, que é o 180 graus, ó. Certo? Cosseno de 180 graus é menos 1. E 90 graus, certo? Tem um vetor para cá e um vetor para cá, 90 graus, certo? Então, cosseno de 90 graus é igual a 0. Tá? A projeção desse vetor aqui sobre o eixo do X dá um ponto. E um ponto tem dimensão 0, tá? Então, os valores, cosseno de 0 graus é 1, cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 90 graus é 0. Certo? Então, agora eu vou fazer alguns exemplos, tá? Para vocês verem como se calcula o trabalho, tá ok? Eu vou ver até onde que dá, depois a gente encerra o vídeo e começa outros exemplos, certo, pessoal? Não vai dar para fazer todos de uma vez só. Mas aqui estão todos os casos, ó. Então, tá vendo? Tá bonitinho, dá para aparecer, tá? Então, para cada caso abaixo, calcule o trabalho da força F para o deslocamento D. Então, a gente vai ver aqui, ó. Vamos calcular o trabalho no caso 1, primeiro caso.
Então, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, foi lá. O trabalho vai ser igual. A força aqui na figura está indicando 20, né? 20. O deslocamento está indicando 50. E que ângulo nós temos? Vejam que os dois vetores apontam para o mesmo lado, são paralelos, o ângulo é 0 graus. Então, nós temos o cosseno de 0 graus, que não é zero. Cosseno de 0 graus, cosseno de 0 graus é 1. Tá? Quando esse vetor aqui está nessa posição aqui, certo? A projeção dele é ele mesmo. Então, dá 1, ok? Vocês não precisam, isso é matemática, tá? Não precisa se preocupar tanto com isso, mas entendo, cosseno é um valor que tu vai achar na tabela. Cosseno de 0 graus é 1. Então, vai ser 20 vezes 50 vezes 1, tá? Então, isso vai dar 1000. Trabalho, neste caso, no primeiro caso, é 1000. 1000 o quê? Joules. Certo? No caso 2, no segundo caso, tá vendo o segundo caso? Tá aqui o bloco, a força é 20 newtons, o deslocamento é 50, só que aqui o deslocamento no primeiro caso era para a direita, agora é para a esquerda. Então, eu tenho lá, trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. Vamos lá, vamos por partes. Quanto que vale a força? 20. Quanto que vale o deslocamento? 50. Só que agora, gente, eu tenho um vetor para a direita e um vetor para a esquerda. O ângulo entre eles é 180 graus. E o cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, vou multiplicar isso aqui por menos 1. Então, agora o trabalho vai ser menos, ó, mais, menos, tá? Multiplicando. Então, vai dar menos 1000 joules. Ok? Tranquilo? Então, o que vocês têm que cuidar é o ângulo, olhar para o vetor. Olhem aqui, bem direitinho aqui, ó. O bloco está sendo arrastado, o deslocamento aqui é esse vetor aqui, deslocamento, 20 metros, e a força é 100 newtons. Mas entre a força e o deslocamento, nós temos um ângulo de 60 graus. Então, lá na calculadora, a gente vai lá na calculadora e procura, ó, cosseno de 60, figura. A questão não diz, é 0,5. Então, ó, cosseno de 60 graus é 0,5. Então, vamos calcular aqui o terceiro caso. O trabalho vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa, que é 60 graus. Então, o trabalho vai ser igual. Quanto vale a força? 100 newtons. O deslocamento, 20 metros. E o cosseno de 60 é... Não bote um 60, cosseno de 60, 0,5. Então, o trabalho é igual a... A gente vai multiplicar, então vai dar 2.000, vai dar 1.000 de novo. Mas vejam, ó, 100 vezes 20 vezes 0,5. Vai dar 1.000 joules de novo, tá? Tem um doisinho aqui. Um doisinho aqui, a gente faz. Então vai dar 1.000 joules. 1.000 joules. Todos eles deu o valor 1.000, mas é só, tá? Mas vocês analisem o ângulo. Aqui os dois apontam, são paralelos e apontam para o mesmo lado, né? Tem o mesmo sentido, tá? Então o ângulo é 0. Aqui um para cada lado, paralelos, um para cada lado, o ângulo é 180. Aqui o ângulo é o que está entre os dois vetores, 60 graus. Tá ok, pessoal?
Então agora vamos ver o quarto caso. Quarto caso. Então, ó, força para cima. Tá aqui a força, ó, para cima. E o deslocamento para a direita. Força e deslocamento. Qual é o ângulo que eu tenho aqui? 90 graus. Cosseno de 90 graus, a gente falou anteriormente, é zero. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90 graus. Quanto que vale a força? 50. Vezes o deslocamento, 100. Vezes cosseno de 90, que é zero. Quando tu multiplicar qualquer valor por zero, a resposta é zero. Tá? Ora, como assim? Bom, esse bloco está deslizando. Está andando para a direita. E uma força que puxa esse bloco para cima não interfere nesse deslocamento. Na verdade, ela não realiza trabalho. Essa força, quando o ângulo for de 90 graus, o trabalho é zero. Tu não precisa nem fazer conta. Tá ok? O quinto caso, vejam, ó, a força, ó, o deslocamento é para cá, ó, tá vendo? Ó, o deslocamento horizontal para a direita, então o deslocamento é para cá, e a força forma 120 graus com a direção do deslocamento, tá? Então aqui eu tenho um ângulo alfa de 120 graus. Então, o cosseno de 120 graus, se a gente olhar na calculadora, é menos 0,5. Então, vamos calcular o trabalho. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 120 graus. Quanto que está a força ali na figura? 40. O deslocamento, 100. 120 graus, o cosseno de 120 é menos 0,5. Tu multiplica tudo isso, dá 4.000, daí dá menos 2.000, tá? Menos 2.000 joules. Certo, pessoal? Esse, quando o trabalho é negativo, a gente chama de trabalho resistente. Trabalho resistente. Tá? Esse outro caso, ó, calcule o trabalho da força peso durante o deslocamento de 100 metros, conforme a figura. Calcule o trabalho da força peso. Então, eu vou botar a força peso, gente. Lembra que o peso é essa força aqui, ó. Lembra que o peso é M vezes G. O peso é a massa, nesse caso é 5, vezes o G, que a gente está usando 10. Então, o peso é 50 newtons aqui, ó. Então, eu tenho, tá? O que que eu tenho? Um deslocamento igual a 100 metros e um peso, tá, para baixo, tá, força-peso, que é a força, né, de 50 newtons. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Que ângulo que eu tenho aqui? Um é horizontal, o outro é para baixo, 90 graus. Cosseno de 90 está aqui em cima, é zero. Eu não precisaria nem calcular. O peso não vai realizar trabalho. Mas eu vou botar o peso, 50, vezes o deslocamento, que é 100, vezes o cosseno de 90, que é zero. Então, o trabalho vai ser zero também. Formou ângulo de 90 graus, não realiza trabalho. Então, agora tem mais dois casos que a gente tem que cuidar. Ó. Calcule o trabalho da força-peso quando o corpo da figura é suspenso a uma altura de 20 metros. Gente, esse corpo aqui da figura tem uma força F que está puxando. A rodana, uma rodana, nesse caso fixa, só vai modificar a direção da força. Então, eu tenho uma força para cima, certo? Quando o corpo é suspenso, esse corpo ele vai ser elevado a uma altura de 50 metros. Então, quando ele vai sair daqui e vai subir até aqui, né, 50 metros. O que essa altura é? Essa altura é o nosso deslocamento. Então, a força tá puxando o corpo para cima e tá deslocando o corpo para cima. Mas qual o trabalho que ele está pedindo?
Ele está pedindo o trabalho da força F? Não, ele está pedindo o trabalho da força peso. Então, que nem na questão anterior, quanto é que é o peso? O peso é mg. Então, a massa é 8, o g é 10, o peso é 80 newtons. Ok? Então, eu vou calcular o trabalho. Tá? O corpo está subindo, porque ele está sendo suspenso, e o peso é para baixo. Então, o deslocamento é para cima, o peso é para baixo. Então, aqui nós temos o ângulo entre esses dois vetores, um para cima e outro para baixo. O alfa é de 180 graus. Então, o trabalho vai ser igual. Esse é o sétimo caso, tá? A força, e a nossa força é o peso, vezes o deslocamento, tá? Que vai ser a altura, 50 metros, vezes o cosseno de 180 graus. Então, substituindo, o peso é 80, o deslocamento é 50, cosseno de 180 menos 1, como a gente viu lá no início, né? Então, 4.000, né? Então, vai dar 4.000, trabalho 50 vezes 80 é 4.000, mas quando eu multiplico por menos 1 fica negativo. Então, na subida, não esqueçam, na subida, o trabalho da força peso é negativo. Ok, pessoal? Eu fiz esse exemplo para chamar a atenção. Então, olhando aqui, ó, calcule o trabalho da força-peso quando o corpo da figura é solto de uma altura de 20 metros. 20 metros, tá? Ele vem aqui e corta, esse corpo está preso, corta, ele vai cair. Então, vejam, o peso é o trabalho da força-peso, o peso para baixo, né? E o deslocamento também para baixo. Aqui o alfa é 0 graus, então cosseno de 0 graus é 1. Então, o trabalho vai ser a força, que é o peso, 80, o deslocamento, que ele disse que é 20, vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, aqui o trabalho vai dar 1.600 joules. Então, na descida é o trabalho da força-peso é positivo, tá? Não esqueçam, agora eu vou passar para vocês as atividades parecidíssimas com essas aqui, tá? Então, nós temos todos os casos e vocês vão exercitar isso. Muito obrigado.